do Verdão neste momento, então, André. Boa tarde. Da Zona Leste para a Zona Oeste de São Paulo, né, Preto? Boa tarde para você, boa tarde, Fox. Aqui no Palmeiras, uma mudança leve e sutil na rotina do clube, mas pra gente, nós da imprensa, uma mudança considerável, pelo menos no dia de hoje. Não sei se vai se tornar praxe por aqui. O técnico Cuca é muito afeito ao mistério, a treinos totalmente fechados, e hoje a previsão era de que o treino seria a primeira parte fechada, começaria a atividade por volta das 3h30, essa primeira parte toda fechada, e depois das 4 da tarde a gente teria acesso para acompanhar a movimentação. Não foi isso que aconteceu. Pouco depois das 3h30, 3h40, 3h45, a gente já teve o acesso aqui à parte interna da Academia de Futebol da Barra Funda, e nesse momento acontece mais um treino, o segundo nessa semana, um treino tático e técnico com esboço de equipe titular, e em que os jornalistas podem acompanhar essa movimentação. Eu só não mostro para vocês nesse momento porque essa movimentação está aqui atrás de mim, atrás do alambrado, e o Cuca pediu justamente para que a gente observe, a gente está livre para observar, mas não para chegar muito próximo do campo, até para eles terem mais privacidade, falarem mais alto. Se o Cuca tiver que cobrar o jogador, vai cobrar o jogador, enfim. Mas o diferencial do dia de hoje é que pelo menos a gente pode acompanhar e pode dizer o que está acontecendo nesse exato momento. O Cuca esboçando uma equipe já para pegar o Atlético Mineiro, sábado no Estádio Independência, um treino coletivo com as dimensões oficiais de um dos campos do CT, 105 metros por 68 de largura, um treino do Palmeiras profissional, teoricamente titular, contra a equipe sub-20 do Verdão. E nesse momento os jogadores que estão sendo testados na equipe principal são os seguintes: Fernando Praz no gol, Mike na lateral direita, Luan, Edu Dracena e Egídio. O Egídio na lateral esquerda, 2 volantes à frente da defesa, Jean e Tietê. Jean que é lateral direito, mas também faz muito essa função de volante. Aí vem a linha de 3 armadores, mais pela direita o Guerra, mais pela esquerda o William, centralizado o Moisés e na frente o Daverson. Esse, o Palmeiras, que treina como equipe titular nesse momento. A gente sabe que o Cuca ainda não definiu uma equipe e também não é muito afeito a definir 11 jogadores apenas. Ele roda bastante os jogadores, utiliza 14, 15 jogadores, então mais mudanças podem pintar. Por exemplo, o Borja está retornando da seleção colombiana e pode ser testado eventualmente numa das atividades nessa equipe. Michel Bastos vem fazendo uma espécie de rodízio nas movimentações, nas preparações com o Egídio. O Jean, que está atuando nesse momento como volante, também pode atuar como lateral direito. Enfim, são algumas nuances aí dessa equipe, mas o fato é que no momento o Cuca define esses 11 atletas que podem sim pintar no início da partida contra o Galo no próximo sábado. Antes que vocês me perguntem, deixa eu já falar sobre o Felipe Melo, que mais uma vez está aqui, treinando no mesmo período dos demais jogadores. Está nesse processo, já foi de fato reintegrado ao elenco palmeirense, mas ainda está num processo de acalmar os ânimos, de diminuir um pouco aquele climão que ficou depois de todas as desavenças com o técnico Cuca, também depois da entrevista coletiva dele no início dessa semana. E o Felipe Melo trabalha em outro campo daqui do CT, próximo dos companheiros, ao lado do Arouca, volante que vem se recuperando de lesão. Tanto o Arouca quanto o Felipe Melo fazendo nesse momento trabalhos físicos. Os dois sem chance alguma de jogar essa partida contra o Atlético Mineiro. O Arouca deve inclusive levar mais algum tempo. A partir da próxima semana vai começar a ficar aquela sombra, porque o Felipe Melo teoricamente terá condições de jogo, e aí vai ficar a critério do Cuca relacionar o Felipe Melo para os próximos jogos ou não. Mas essas são as informações de momento daqui da Academia de Futebol da Barra Funda. Dessa vez, Prieto e amigos do Boa Tarde Fox, eu trago as informações da parte interna do CT. O único detalhe é que a gente não pode mostrar a movimentação dos jogadores. Tá certo, a gente respeita e entende esse pedido do técnico Cuca. André, hoje é quarta-feira. Quarta-feira. Que dia que nós vimos aqui o Red Bull contra o Palmeiras? Sexta-feira. Sexta passada. Foi sexta-feira. Foi e aí o final de semana não teve rodada do Campeonato Brasileiro. Então tá atual para eu perguntar para o André. André, nós mostramos aqui, semana passada, um jogo treino do Palmeiras contra a equipe do Red Bull. E vimos, num primeiro momento do treino, o Michel Bastos atuando pelo lado esquerdo do campo como ala esquerda. Depois, num outro momento, com o Egídio, que inclusive marcou o gol do Palmeiras
no empate naquele amistoso aí na academia onde você está. E agora você está me dizendo aqui que é provável que Egídio jogue pelo lado esquerdo essa partida contra o Atlético em Belo Horizonte, lá no Estádio Independência. A propósito, todo mundo já sabe do problema que o Egídio tem de cobrança do torcedor no Allianz Parque. O próprio Cuca reconhece, já falou sobre isso e pensa em poupá-lo desse problema do relacionamento com o torcedor. O fato dele estar do lado esquerdo para o jogo do final de semana e não o Michel Bastos, por que está acontecendo isso? Seria pelo fato de jogar fora de São Paulo ou não? Exatamente isso que eu ia dizer, Prieto, para não haver uma cobrança exagerada para cima do Egídio, se o jogo fosse, por exemplo, no Allianz Parque, a torcida no primeiro passe que o Egídio errasse já podia pegar no pé desse jogador. Egídio, só para a gente recapitular, né? Ele já vinha com uma certa falta de confiança junto ao torcedor antes do jogo contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Naquela partida ele não foi mal, mas foi ali para bater o pênalti, foi infeliz na cobrança e a torcida foi para cima do jogador, vaiou muito o Egídio, pegou muito no pé dele e o Cuca fez justamente o que você comentou, deu um tempo pro Egídio na reserva, para ele ficar alheio a tudo isso, ou pelo menos tentar recuperar a moral com o torcedor acalmar um pouquinho os ânimos e foi dando uma sequência para o Michel Bastos. Deixar o Michel Bastos, ele inclusive falou isso, deixar jogar 2, 3 jogos seguidos. Esses jogos já foram concedidos ao Michel Bastos, que também não é nenhuma unanimidade. Mas nesse momento há uma dúvida, há uma incógnita, não é a única incógnita no Palmeiras nesse momento, mas continua sendo uma das dúvidas, quem seria o titular nessa lateral esquerda. Ontem, por exemplo, na atividade, também houve um rodízio. O Egídio começou atuando por ali no time titular, depois foi dada uma oportunidade para o Michel Bastos. Mas eu não estranharia, até acho provável que aconteça justamente o que você comentou, Prieto, que o Egídio volte a ter uma oportunidade, comece esse jogo contra o Atlético Mineiro, justamente porque não vai ter o contato direto ali com o torcedor palmeirense pegando no pé dele, de repente ele vai bem nesse jogo e aí sim pode ser dada uma outra chance para ele, para jogar em casa com o torcedor, que a situação não é fácil para o Egídio, inclusive para o futuro dele no Palmeiras. Ele, ao lado do Fernando Praz, são dois jogadores que têm contratos com o vencimento para o final desse ano e tem que negociar uma renovação. O desejo do jogador é continuar, ele não entregou os pontos em momento algum o Egídio, mas é uma situação delicada e o Cuca trabalha com muito carinho com relação ao Egídio e faz toda essa manobra, treinando os dois atletas ali pelo lado esquerdo e de repente o Egídio começando como titular o jogo contra o Atlético Mineiro. Ribeirão, então André Cavalcante trazendo detalhes pra gente aqui do time do Palmeiras que se prepara para o jogo contra o Galo. Bom, o Michel Bastos pra mim é mais jogador do que o Egídio, inclusive jogou Copa do Mundo como lateral esquerdo, mas ele a maior parte da carreira ele atuou do meio campo e desde a época de São Paulo ele chegou a comentar que não gostava mais de atuar pela lateral, gostava de atuar no meio campo. Nessa equipe do Palmeiras a concorrência é muito grande do meio campo pra frente, né? Na lateral esquerda ele teria mais chances, mas a gente vai percebendo que o Egídio prefere sim o Cuca, aliás, o Cuca prefere o Egídio. A gente está na tela de novo aí a provável escalação para o fim de semana, é a escalação que o André Cavalcante trouxe há pouco, que treina neste momento lá na academia de futebol. Então, Fernando Praz, Mike, Dudracena, Luan e Egídio, a dupla de volantes Jean e Tietê, com o Jean podendo ir para a lateral também, e aí o Thiago Santos poderia ser uma opção no meio campo, Moisés e Guerra atuando pelo meio campo, justamente para ter aquilo que eu falei há pouco, mais posse de bola, e à frente William e Daverson, com a possibilidade do Dudu, até o fim de semana, estar melhor recuperado para atuar provavelmente na vaga do Daverson. Ok, então André Cavalcante ao vivo, está aqui na tela com a gente, trazendo informações do Verdão. André, muito obrigado, você continua acompanhando aí o treino do Palmeiras, qualquer novidade, chamou, falou aqui. Abração, amigo, até mais.